beleza? Eu sou o Velberan e estou aqui para falar de alguns personagens americanos, alguns super-heróis dos Estados Unidos que viraram animes e até mesmo tokusatsu aqui no Japão. Para vocês terem uma ideia, tem até mesmo uma cruza de Homem-Aranha com Jaspion aqui. A gente vai falar sobre tudo isso aqui, mas antes de começar, então, já se inscreva aí no canal que temos vídeos 3 vezes por semana. Terça, quinta e sábado, beleza? Inscreva-se aí para acompanhar todos os lançamentos. E sim, a gente vai falar de anime. Quando a gente fala anime, normalmente a gente fala de desenhos animados japoneses. Apesar que aqui anime é qualquer desenho animado, eles não fazem muita diferença de desenho animado americano e do japonês. Só que ainda assim a gente se refere a anime pelo traço, pelo jeito que eles fazem a produção. Então tem uns animes fakes, vamos dizer assim, que são desenhos americanos que eles fazem com estilo japonês, como é, por exemplo, o caso do Batman Gotham Knight, que foi uma produção do Batman que fizeram lá por 2008, que ficou muito bacana. Ele tem um estilo visual ótimo mesmo, tá bem animezão, e até mesmo chamaram um japonês pra ajudar na produção lá, pra colocar o nome dele nos créditos, né, falar, ó, tem um japonês que fez o bagulho, mas aquilo lá é uma produção americana, né, e até demorou pra sair no Japão, saiu no Japão 2 anos depois só que eles produziram lá nos Estados Unidos, então meio que não conta como anime, né? O que a gente vai falar aqui são de animes que foram produzidos no Japão mesmo. E essa brincadeira começou faz tempo já, desde a década de 70. Eles já tinham pegado a Luluzinha, manja a Luluzinha, aquela lá que tinha um cabelinho cacheado, né? Pois é. Ah não, eu fiquei sabendo aí, que eu só conhecia a Luluzinha antiga mesmo, mas parece que fizeram uma versão nova aí, meio mangá também, nos gibis, alguma coisa assim. Parece que tem uma Luluzinha nova. Então, mas a Luluzinha antiga, lá da década de 70, também ganhou um anime aqui. Desde aquela época o pessoal já fazia esses intercâmbios, porque justamente por causa do estilo muito diferente, né, da produção americana, os japoneses acabam não dando muita bola. Até sai uma ou outra animação americana aqui no Japão, só que eles nunca ganham tanto destaque assim quanto as japonesas mesmo. O primeiro caso desse daí que eu vi, e aliás foi um dos primeiros animes que eu vi, foi o do Peter Pan, ou como a gente chamava na época, né, Peter Pan, que aqui no Japão saiu como Peter Pan no Boken, As Aventuras do Peter Pan. E aqui saiu em 1989, eu fui assistir no Brasil, passou na TV Globo, se eu não bem me lembro, foi na Globo. Em 1991, isso daí foi antes dos Cavaleiros do Zodíaco ainda, e eu assistia porque eu achava bacana pra caramba. Eu notava assim que tinha um estilo diferente, a animação deles, o estilo da história também, que a história era seriada, não era aquele negócio de cada episódio ter uma história fechada, não, cada episódio ia continuando pros próximos, né, estilo anime mesmo. Então eu vi essas diferenças, eu não entendia direito, não sabia que lá era japonês mesmo, mas eu curtia pra caramba. E até quando eu fui comecei a fazer esse vídeo, eu lembrei, pô, mas tem aquele Peter Pan lá que era japonês também. Eu fui dar uma pesquisadinha e era mesmo, japonês. Foi uma série curtinha que passou aqui, mas passou no Brasil também, marcou a minha infância praticamente, né? Até se tem alguém aí por acaso que chegou a conhecer esse negócio, e comente pra nós, pra eu não me sentir sozinho, porque eu nunca vi ninguém falando dessa série anime do Peter Pan. Dois que parece que ficaram bem populares aí no Brasil foram As Meninas Superpoderosas Z e também o anime do Stitch. Esse da Menina Superpoderosa Z eu não vi muito aqui no Japão, eu quase não vi nada delas aqui. Eu vi um ou outro brinquedinho e tal, eu nem fiquei sabendo que canal que passou. Mas o meu filho, a gente pegava alguns DVDs com anime, com um desenho brasileiro, né, dublado em português pra ele quando ele era pequenininho, e vinha alguns episódios também, ele assistia e curtia. E eu vi que o esquema das Meninas Superpoderosas também ficou bem diferente. Eles já japonesaram elas completamente, deixaram o negócio meio Sailor Moon, só que um Sailor Moon meio da zoeira. Eles conseguiram pegar bem aquele estilo mais zoadão das Meninas Superpoderosas e colocar no estilo de desenho mais voltado para meninas aqui. Ficou um negocinho até que bacana. O lance do Stitch já foi outro, ele não é um remake japonês do Stitch, da Lilo Stitch, que era lá o desenho da Disney, né? Ele é praticamente uma continuação, ele se passa no mesmo universo, tipo, 10 anos depois da história do Lilo Stitch. O Stitch estava passeando aqui no Japão, ele estava procurando uma pedra mágica e foi parar em Okinawa, onde conheceu a Yuna, que era uma menina que morava com a avó, e lá ele fez amizade com ela, foi viver as aventuras nipônicas do Stitch daí. E eles fizeram um lance bacana, porque Okinawa é uma ilha meio tropical,
tropical aqui, lembra um pouco as ilhas tropicais que tem no ocidente, principalmente o Havaí, que é onde se passou a história original do Stitch. Então foi uma adaptação bem bacana que eles fizeram nessa parte. E o Stitch sim ficou popular pra caramba no Japão, a gente vê direto brinquedo, roupa e outras coisas estampando o Stitch. E eu até no começo eu via, né, a menina pensava, nossa, eles fizeram uma versão japonesa aí da Lilo, né, aqui pro Japão, mas não era nada disso não, eles fizeram uma história, tipo uma continuação mesmo. Foi uma boa sacada aí da Disney. Da Marvel também saiu bastante coisa interessante, porque a Marvel estava querendo apresentar seus personagens aqui pro Japão. É aquela história, tá? Se não tem um anime, se não tem um mangá, pouca gente vai ver os caras, então dificulta mesmo na popularização deles. Antes já saiu alguns quadrinhos, alguns gibis, algumas coisas dos heróis da Marvel aqui, só que era mais o pessoal que curtia a cultura ocidental que corria atrás, então eles fizeram os esquemas para tentar deixar eles mais populares com os japoneses em geral. Aí saiu a série Marvel Anime, que contava com 4 séries na verdade, que era o Homem de Ferro, o X-Men, o Wolverine e o Blade. Sempre tem um mais ou menos no meio que é pra deixar o pacote mais barato, né? Mas enfim, cada uma dessas 4 séries ganharam 12 episódios e... pô, era bacana pra caramba, assim, os caras capricharam muito nos traços, não deixaram, assim, muito crianção, eles fizeram num estilo anime mais maduro, né? Mais pra jovens mesmo, com uma qualidade de produção muito boa. E um destaque aí pro Wolverine, que pra quem acompanha os quadrinhos do Wolverine sabe que ele já teve bastante envolvimento com as coisas do Japão, já teve envolvimento com a máfia, já se apaixonou por uma japonesa, já atacou de samurai também. Então eles conseguiram encaixar bem as histórias do Wolverine nesse contexto aí, e saiu um anime bem respeitável. Os outros ficaram bacana também, então essa série Marvel Anime aí, eu não sei se ele chegou a sair dublado em português, mas eu sei que o pessoal consegue assistir legendado aí, daquele jeitinho, manja. Então, é uma produçãozinha aí que vale a pena pela curiosidade também. O que saiu mais recente, acabou ano passado, em 2015, ou pelo menos os episódios inéditos, foi o Marvel Disc War The Avengers, que seria uma série já mais pra criançada mesmo. A história era mais ou menos o seguinte, alguns heróis dos Vingadores ficaram presos em alguns discos tecnológicos, os vilões lá tinham prendido eles, e a única forma deles saírem de lá era se algumas crianças pegassem esses discos e meio que se transformassem neles, eles tipo trocavam de lugar com os Vingadores, só que isso daí era uma transformação que durava só um certo período de tempo. Então era praticamente um anime Vingadores, que as crianças se transformavam nos Vingadores usando disquinhos que depois eram vendidos separadamente nas lojas. Manja aqueles animes pra vender brinquedo, tipo Beyblade? Na verdade eu vejo aquele negócio lá, me lembra muito Beyblade. Mais ou menos esse é o esquema, e esse Marvel Disc Wars aí é totalmente anime pra vender brinquedinho, e ele tem uma cara de anime ferrada mesmo, bem pra molecada mesmo. Parece que não vingou tão bem assim no Japão, também não ouvi muito falar deles, eu só vi algumas vezes passando na TV aqui, e pelo que eu fiquei sabendo também nem passou perto de sair no ocidente, né? Daí é o tipo de coisa que vai ficar só no Japão mesmo, e eu não sei se vale a pena ser ocidentalizado não, né? Se ganhar uma dublagem pro Brasil, pros Estados Unidos, não acho que vai valer muito a pena não. Aliás, tem muita coisa que produzem, né, dos heróis americanos aqui no Japão que fica só no Japão mesmo. Saíram inclusive muitos mangás, né, do Homem-Aranha, do Batman e vários outros personagens. Os caras pegam a história que é conhecida nos Estados Unidos, dão aquela adaptada, aquela japonesada lá e fazem um mangazinho pra cá. Só que são coisas assim que ficam bem no nicho mesmo e tipo, dificilmente a gente fica sabendo dessas coisas aí. É só quando a gente vai procurar por esse tipo de curiosidade. Mas uma das mais tensas mesmo, das mais bizarras, das mais tenebrosas, foi o tal do Spider-Man, que foi uma série que saiu na década de 70 do Homem-Aranha, e era uma série de Tokusatsu. Tokusatsu, pra quem não sabe, é aquele tipo de série, estilo Jaspion, estilo Jiraiya, que um herói se veste com uma armadura ou com uma roupa legal e sai dando piruetas, explodindo os inimigos, cheio de faísca e coisa do tipo. Então, fizeram um lance mais ou menos desse tipo com o Homem-Aranha, com direito a robô gigante e tudo.
menos o seguinte: um motoqueiro chamado Takuya tava dando as bandas dele lá com a moto e ele vê uma nave espacial chamada de Marveler. Marveler já fazendo um trocadilho com Marvel, manja, que é a editora lá do Homem-Aranha. Essa nave, ela tava vindo do planeta Spider, que tinha sido destruído pelo Professor Monstro. Originalidade total, né, do nome ali, Professor Monstro. Então, essa nave Marveler estava fugindo do planeta Spider e dentro dela estava o Garia, que era um cara lá que estava sucumbindo, já estava padecendo por causa das explosões. Ele acha o Takuya e dá para ele um bracelete que vai ajudar ele a controlar a nave e também vai transformar ele no Homem-Aranha. Vai dar a roupa de Homem-Aranha para ele, vai dar o poder de soltar teia, de se pendurar nos prédios e fazer a coisa toda. É mais ou menos essa ideia então. Eles misturaram o Homem-Aranha com Jaspion, com Kamen Rider e o Escambau A4. Então esse daí é o Spider-Man, o tal do Homem-Aranha japonês que saiu aqui na década de 70, tokusatsu de tudo. E o legal é que os caras não tinham grana pra fazer o Spider-Man se pendurar nos prédios com teia e tudo mais, né, ficar balançando entre os prédios. Então eles fizeram ele motoqueiro mesmo, Homem-Aranha com moto. Eu sei que se você for procurar naqueles brinquedinhos antigos, você vai achar algum Homem-Aranha com a moto lá, só que aqui era o Homem-Aranha que só andava de moto. E sim, mano, ele chamava a nave espacial dele, que se transformava num robô gigante para lutar contra os outros monstros. Mais trash que isso não tem, velho. É a coisa mais absurda que eu já vi na minha vida. E, tipo, eu acho que a Marvel fez isso daí meio que também, né, tentando popularizar o personagem dele aqui no Japão, achando assim, ah, ninguém do ocidente vai ver mesmo, né, isso daí vai ficar só no Japão. Mas que nada, foi só aparecer na internet que o bagulho viralizou, né. Teve uma época que a abertura desses Spider-Man tava direto em tudo quanto é site da internet. Então a Marvel tentou jogar pra baixo do tapete aí essa sujeira, mas não deu não, porque você sabe como é que é, né, internet não perdoa. Mas é isso aí então, mais um pouco do intercâmbio da cultura ocidental com a cultura nipônica pra vocês. E comente para nós o que você achou desses desenhos, dessas séries também, né, que você não conhecia, né? Fale pra gente o que você achou e também fale dos que você já conhecia, beleza? Deixa um comentário para nós, clique no gostei, compartilhe esse vídeo com os seus amigos, principalmente os que gostam de super-herói, e com certeza eles vão gostar de saber dessas curiosidades, beleza? E inscreva-se no nosso canal para acompanhar os lançamentos. Eu vou ficando por aqui, nos vemos no próximo vídeo. Falou!